Jogadores do Corinthians de folga nesta sexta-feira, depois do empate 1-1 com o Peñarol pela Taça Libertadores da América. Sábado, voltam a treinar e domingo enfrentam o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que, neste momento, o Timão está no Z4 do Brasileirão, muito por conta dessa gangorra de resultados. Se a gente for pegar os últimos 4 jogos, a gente vai ver que os 2 jogos que o Corinthians fez em casa contra a equipe do Vasco da Gama e também contra o São Paulo, o Corinthians venceu, mas fora de casa foi derrotado pelo Botafogo e também pela equipe do Mirassol. O próprio técnico Fernando Diniz reconheceu que esse momento do Corinthians, em que o time vem oscilando demais, tem comprometido as perspectivas em relação à sequência do Campeonato Brasileiro, né? O time do Corinthians que terá força máxima para o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Lembrando que o Fernando Diniz poupou praticamente todos os titulares no empate com o Peñarol no Uruguai. A grande dúvida, mais uma vez, é o Memphis Depay, o jogador holandês que não entra em campo desde o dia 22 de março na partida contra o Flamengo. Naquela noite ele acabou sofrendo uma contusão muscular na coxa. Ele até poderia ter voltado na partida contra o Botafogo no último domingo, quem sabe até na partida da última quinta-feira contra o Peñarol do Uruguai, mas sentiu dores na panturrilha. O técnico Fernando Diniz afirmou, após a partida contra o Peñarol, que pretende contar com o Memphis Depay ainda antes da Copa do Mundo. Restam apenas 2 jogos, para que o Memphis possa entrar em campo até se apresentar à seleção holandesa. O jogo deste domingo contra o Atlético Mineiro e o jogo da quarta-feira que vem contra a equipe do Platense pela Taça Libertadores da América. Aliás, falando em Libertadores, a Conmebol anunciou que na próxima sexta-feira, no Paraguai, vai acontecer o sorteio da fase de mata-mata da Taça Libertadores da América. Lembrando que o Corinthians já garantiu a liderança do seu grupo e na fase de mata-mata, na fase de oitavas de final, vai enfrentar um segundo colocado. Em algumas posições o Corinthians tem jogadores melhores e outra é o Atlético, eu acho que tá igual. Detalhe, Pascoal. Sim. Se o Corinthians vencer o Atlético no domingo, empata com o Atlético em número de pontos. Exatamente isso. Dá uma respirada. Depois, lembrando, só tem mais uma rodada até a parada na Copa do Mundo. Já falamos disso essa semana. Seria muito ruim para o Corinthians ir para a Copa, ir para esse período aí longo, sem partidas na zona de rebaixamento, né? Ao contrário do Atlético, que teve que botar toda a tropa de choque para jogar, o Corinthians tirou 8. Aí botou o Garro um pouquinho, botou o Yuri um pouquinho. Só que não viajou, né? Quer dizer, vai viajar agora para São Paulo. O time do Corinthians... o time que em relação ao Uruguai não faz... Não, o Uruguai para São Paulo Uruguai é pertinho. 2h30. O que acontece é que o Atlético botou o time inteiro. O Corinthians poupou o time. Então, o time do Corinthians vai estar fisicamente melhor para essa partida. Então, a gente vai ver claramente o time do Corinthians desenvolvendo talvez um futebol mais solto do que a gente já viu em outras partidas. É bem possível que o Garro já está melhor também, hein? O Garro há bastante tempo. Desde a chegada do Diniz. Quando o Memphis se contunde, eu não sei se... Deve ficar à disposição do Fernando Diniz domingo, hein? Ele deve entrar... Assim, a informação que eu tenho é que contra o Platense, os 2 últimos jogos contra o Platense, que é o jogo da Libertadores, e depois do último jogo do campeonato, ele vai ficar no banco, à disposição. Para entrar. No banco, a informação que a gente tem, que o nosso site deu hoje à tarde, é que ele fica no banco domingo. Ele está à disposição nos 3 últimos jogos, mas a intenção é dar minutos para ele nesses jogos, muito possivelmente mais minutos contra o Platense, para que ele possa, porque aquele negócio, né, Zé? Tem 3 jogos, como é que o treinador falou? O último jogo antes da parada é um jogo difícil pra caramba. É o Grêmio no Sul. Então, é a questão do Memphis. E o pezinho, hein? Será que vai botar aqui? Vai, tem que botar, porque o treinador... Sabe desde quando que o Memphis não joga no Corinthians? Março. 20 de março. 20 de março. De março que ele se machucou. Jogo contra o Flamengo, né? Isso. O 2026 do Memphis praticamente não existe, né, gente? O que eu ia falar. E tem o pedido... Ontem o Zaccaria pediu claramente para ele para seguir no Corinthians, né? Aliás, o Baruel fez uma observação aqui. Fala, Baruel. Nós somos Sérgio Com. Tá com tempo, hein, Baru? Uma dúvida, na verdade, não é uma observação. O Zaccaria,
é o primeiro jogador com o nome de Trapalhão a fazer gol pelo Corinthians? Não, isso não pode estar na pauta do programa. Peraí, Ô, Barão, tem mais pautas aí, Barão. Desde o Didi, no final dos anos 90. O Didi jogou, o centroavante. O Didi jogou no Corinthians. Sim, pegou no São Paulo e final do campeonato. Eu vi jogar. Mas quem deu a volta olímpica, o Zé lembra. Não foi o Corinthians, não. 98. A volta triunfal do Raí. O Zé Sampaio. Por isso que é melhor nem olhar. Ele falou tudo isso pra falar isso aí. Aí acabou. Mais uma vez. Campo pra falar isso. Com esse golpe. Você sabe que a torcida do Corinthians chegou em 16 finais e o São Paulo 6. Não. Estamos falando de Corinthians e Atlético. Corinthians e Atlético. Ele foi. Você puxou aí. Então não sei, né? Bom. Outra vez São Paulo nessa pauta do programa, cara. Eu tô com o roteiro errado aqui, cara. A gente tá falando do Corinthians que vai jogar com o Atlético, e de repente eu não consigo entender, cara. Quem puxou a pauta do São Paulo no começo do programa foi o Pascoal. Você falou que o São Paulo estava arrebentado. Desfigurado amanhã. Aí. Contra o Botafogo. Tem onde jogador para entrar. Então, só para dizer, isso aí o vem do figurino, né? Começou o programa, não. O Atlético vai chegar com um time mais desgastado do que o time do Corinthians. Esse pode ser um fator. O Fernando Diniz, claramente, se manifesta dizendo que ele está incomodado com essa zona do rebaixamento. Então, é o momento que o Corinthians tem de se recuperar. E tem alguns fatos que podem contribuir para isso. O aspecto da manifestação do Yuri, que agora tem que se recuperar. E só se recupera fazendo gol, Yuri Alberto. E depois daquela declaração, é o reencontro. Isso. Porque o Corinthians jogou no final de semana no Rio de Janeiro e depois Montevidéu. Então, ninguém se recupera sem fazer gol. Você vai fazer gol. Se você fizer gol, os caras vão aplaudir, vão continuar te apoiando. Se não fizer, é aquela cobrança que vem. Do Memphis. Ninguém sabe ao certo se ele vai ter minutos nessa partida contra o Atlético, dependendo da necessidade que o Corinthians vai ter no jogo. Porque não é mole jogar contra o Corinthians e Atlético, um jogo completamente, na minha visão, tem favorito. Jogando em casa, o Corinthians é favorito. Mas jogando o gramado é igual, hein? Hã? O gramado. Não, Itaquera não. Do que o do Atlético? Não, o Atlético é sintético. Atlético é sintético. E aqui é... 90, não, isso é cascata. Isso é cascata. Não, no Corinthians é 99,9%. E o de lá do Galo? Não, é 100%. Totalmente sintético. Todo sintético? 100%. Não, então dá diferença. Então tem uma vantagem a mais, então, Pascoal. Além de jogar de local, o Corinthians ainda tem a vantagem de que está mais acostumado com esse tipo de gramado aí. Gramado, essa coisa toda. Então, eu acho que tem favorito por jogar em casa é o Corinthians, mas o jogo não é fácil pro Corinthians. É osso! É favorito porque o Yuri Alberto vai ter que... Não, é favorito porque é a volta do Memphis que vai ficar no banco, é o Yuri Alberto que vai entrar jogando, o time titular que foi poupado, 8 jogadores, voltam ao time principal do Corinthians. Situação na tabela. Alguns jogadores aproveitaram a partida de ontem, o Pedro Milans, o André, o Zacária, o Pontinha lá, o Caio César, aproveitaram. O Caio César, posso fazer uma observação? Claro. Às vezes ele é desconectado do jogo. Mas ele faz uma fumaça. Ele é desconectado. Ele pega a bola e quer jogar para ele. Ele tem que Marcão, pega a bola e tem que jogar para o Zacarias para a gente ouvir daqui a pouquinho. Mas continua. Eu acho que ele tinha que ser mais conectado com o jogo. O que é ser conectado com o jogo? Pega a bola, olha para a rapaziada, vendo onde que está. Porque às vezes ele pega a bola e sai driblando, depois ele vai procurar alguém por uma solução, porque ele está abafado. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais conectado com o jogo, às vezes tocar e pegar na frente, toque e me voe. Mas é da idade, né, Pascoal? Mas se tem um cara para ensinar ele é o Diniz. O Diniz é bom para ensinar esses meninos. Sim. Então... O que ele fez com o Ryan pode fazer com o Caio. Acho que não tem nenhum problema. Pode conseguir a mesma resposta, porque talento não falta esse menino. Vocês lembram que eu e acho que até o cenário do jogo nem era favorável. Um garoto que está jogando uma partida de Libertadores contra uma camisa pesada. Sim, o Peñarol é um time que hoje não impõe tanto respeito assim, mas o cenário do jogo é muito desfavorável. Quem entra numa circunstância como essa tem uma responsabilidade grande, porque é a camisa do Corinthians, embora o planejamento tenha tirado um pouco do peso do jogo. Quem joga precisa jogar por si e pelo clube, e ele foi muito bem, ele mostrou personalidade, mas acho que o Pascoal tem razão, ele parece às vezes meio avoado, como diria minha avó, mas tem
potencial técnico a ser trabalhado e uma evolução de jogo, de competição a ser conseguida. Vamos abrir aspas para uma fonte. Eu acabei de perguntar aqui se daria para cravar já o Memphis no jogo contra o Galo, porque eles treinam normal e tal. A resposta foi: a tendência é muito grande. Então, assim, tendência muito grande do Memphis voltar contra o Atlético, ficar no banco e ter alguns minutos em campo. Frase aqui da fonte muito boa do Memphis. Tendência muito grande. E é bom, então, a gente ficar atento, porque a fonte que tinha falado que ele não jogaria aqueles jogos todos e tal. Então, dá pra ver que a fonte tá realmente em cima da história. Não, e assim, se você pegar, o Memphis já poderia ter sido relacionado para esse jogo. Mas aí, como ele teve uma carga maior no treino, e aí sentiu dores, e não foi, começou a se especular que era uma nova lesão, e não me garantem que era um cansaço muscular do treino mais forte, decidiu-se então deixá-lo em São Paulo para voltar contra o Galo. Conferir os jogos que acontecem nesse final de semana. Vamos lá! Sabadão, no Morumbi, tem São Paulo e Botafogo. No Barradão, Vitória Internacional. No interior de São Paulo, Mirassol e Fluminense. Na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Santos. No Maracanã, Flamengo e Palmeiras. O grande jogo da rodada. Aí o Palmeiras na frente, o Flamengo é o segundo colocado. Domingo tem no Mineirão, Cruzeiro e Chapecoense. No Mangueirão tem Remo e Atlético Paranaense. Aqui em Itaquera, Corinthians e Atlético Mineiro, jogando de bola também. São Januário tem Vasco e Bragantino. E na segunda-feira, para fechar a 17ª rodada, no Couto Pereira tem Coritiba e Bahia. Nós teremos ainda a 18ª rodada do Brasileirão. Aí nós chegaremos à metade do campeonato. Tem a parada da Copa do Mundo e depois o Brasileirão no segundo semestre volta a 1000 por hora. Vamos aproveitar e conferir como está a classificação. O campeonato está muito embolado no meio da tabela, principalmente no meio da tabela, junto com o pessoal da zona de rebaixamento. Está preocupante. Palmeiras lidera, 35 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 31, com um jogo a menos. Fluminense é o terceiro colocado com 30 pontos. São Paulo é o quarto com 24 também para o Atlético Paranaense. Um dos destaques até esse momento no campeonato, veio da Série B, se reestruturou e está fazendo um ótimo campeonato brasileiro. O Bragantino é o sexto colocado com 23, também bom desempenho, mesma coisa para o Bahia e Coritiba também com 23 pontos. Botafogo é o nono colocado com 21 também para o Atlético Mineiro, que é o 10º, Internacional 11º, também tem 21 pontos. Vasco da Gama é o 12º com 20, Cruzeiro tem 20 também na 13ª posição, depois aparece o Vitória com 19, o Grêmio com 18, Santos com 18 também é o 16º, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. 18 pontos tem também o Corinthians, por causa dos critérios de desempate, abre a zona do rebaixamento. Depois aparece Remo com 15, Mirassol é o penúltimo com 13, a Chapecoense a última colocada com 9. Quando eu disse que está embolada a tabela, é por causa disso aqui, ó. Você pega do nono colocado o Botafogo com 21 pontos, até o primeiro que abre a zona de rebaixamento, o Corinthians é o 17º, 18 pontos, 3 pontos separam esse monte de equipes aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times aí, quem bobear vai para a zona do rebaixamento, quem vencer de repente sobe, tá emocionante pelo menos essa primeira parte do campeonato brasileiro. Mais uma notícia financeira ruim, vocês estão vendo a foto dele, Augusto Melo, e vocês vão entender, o Corinthians sofreu o transfer ban por conta da compra de José Martínez, comprou e não pagou, que foi o que mais Augusto Melo fez, todo mundo que ele comprou não pagou ninguém, e o Corinthians então sofreu esse transfer ban para o clube do Philadelphia Union dos Estados Unidos, 7,5 milhões aproximadamente, é o que o Corinthians tem que pagar para esse clube para tirar o nome ali daquela lista de transfer ban. A janela vai abrir, não preciso nem dizer a importância de tirar o nome, além de ser feio, além da vergonha de ter um nome ali com vários times que não têm dinheiro, pequenos e tudo mais, numa lista de brasileiros que hoje devem para clubes estrangeiros. E isso é importante dizer. Uma coisa que pelo menos o Osmar não está fazendo é deixando um legado aí de compras internacionais para o próximo, de dívidas para o próximo,
ele está errando, adiantando muito dinheiro de acordo já feito, isso é outra coisa. Adiantou dinheiro da Nike, adiantou dinheiro de televisão, enfim, mas ele não está deixando um legado para o próximo para pagar de direito econômico. Já o Augusto saiu comprando um monte de jogador no exterior, aliás, um monte de jogador, alguns aí bem mais ou menos, gastou muitos milhões e o Corinthians, então, agora tendo que pagar, sofreu transfer ban por conta do Martínez, que nem pertence mais ao Corinthians, já até rescindiu o contrato, 7,5 milhões que vai ter que pagar, e o Augusto Melo não pagou ninguém dessas que ele comprou. Inacreditável essa administração de Augusto Melo. Fê, acabei de confirmar aqui no site da ESPN o provável Corinthians para enfrentar o Atlético Mineiro nesse domingão na Neoquímica Arena. Hugo Souza no gol, na lateral direita Mateuzinho, a dupla de zaga titular do Diniz, que vem sendo titular nos últimos jogos, né, meses aí do Corinthians, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Matheus Bidu voltando na lateral esquerda, graças a Deus, né, Fel? Ranielli fazendo a contenção ali de primeiro volante. E aqui a dúvida, André Carrillo tá na frente pela má fase do André, mas ele disputa a vaga com o garoto André, para ver quem forma aqui a dupla de volantes aqui com o Ranielli. Mais à frente, Rodrigo Garro voltando ao time titular e Breno Bidon. No ataque, Jess Lingard, o inglês aí da Fiel, e Yuri Alberto, o cara da despedida, que precisa muito marcar. Será que vai ser nesse domingo? Gol de Yuri Alberto na Neoquímica Arena. O que você acha da escalação aí do Coringão? Você iria com André Carrillo ou o menino André no meio de campo? O ataque você manteria Lingard e Yuri? Ou daria uma oportunidade aí para o Caio César, que vem entrando bem, jogando bem, fazendo dupla com o Lingard, podendo colocar o Yuri Alberto no banco? Você faria isso? Ou o Caio César fazendo dupla aí com o Yuri Alberto e o Jess Lingard pegando um banquinho ali? Faria alguma mudança no time? Deixa aí nos comentários o que você espera para essa partida contra o Atlético Mineiro. Deixa aí seu palpite, se inscreva no canal você que não é inscrito. Já fortalece com o like aí, fiel, que ajuda a gente demais. Só clicar nesse joinha aqui embaixo. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!